Olá, tudo bem? Muito boa noite. Estamos aqui iniciando nossa live sobre um assunto muito pertinente que com certeza muitas pessoas ainda têm bastante dúvidas, bastante questionamento em relação a esse tema que é sobre implantes dentários, né? Então, diante disso, a gente resolveu fazer essa live até como uma forma de poder esclarecer a muitas pessoas sobre os principais medos e motivos que os pacientes têm em relação ao tratamento de implantes dentários. Ainda há muitas pessoas, mesmo a implantodontia já está aí há bastante tempo, várias décadas, ainda há muitas dúvidas, né? E diante disso, a gente notou que os pacientes muitas vezes eles não procuram a clínica odontológica, não procuram o tratamento de implante dentário, basicamente por dois motivos. Primeiro, medo em relação ao tratamento. Segundo, eles acham que é um tratamento que eles não têm condição de fazer, né? É um tratamento que é muito caro. Enfim, é uma série de dúvidas, de questionamento que entra ali na cabeça das pessoas, causando toda essa confusão. Então a gente está aqui nessa live bacana para a gente poder eliminar todos esses questionamentos. Sejam bem-vindos. Espero que essa live possa agregar muito valor a cada um de vocês que porventura possa estar compartilhando aqui desse momento, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa live. Então, como eu disse, os principais motivos. Primeiro, o paciente ele tem muito medo de ficar banguelo, ficar sem dentes quando vai fazer um tratamento de implantes. Ele faz uma cirurgia para a instalação do pino de titânio, que eu vou explicar logo mais. E ele fica aguardando, em alguns casos tem que aguardar alguns meses, né, 3, 4, 5 meses, para poder instalar os dentes. E eles muitas vezes ficam com essa dúvida: poxa, eu vou ficar 3, 4, 5 meses sem dente, como é que eu vou ficar? Então, nesses casos, a gente sempre providencia dentes provisórios. O paciente em nenhum momento vai ficar sem os seus dentes. Ele vai ficar usando dentes provisórios até a gente providenciar a instalação dos definitivos. Em alguns casos, né, onde o paciente possibilita a condição óssea biológica dele, possibilita a gente, no mesmo ato da cirurgia, a gente já iniciar a confecção dos dentes, né? Tem casos que a gente consegue instalar os dentes em 24 horas, 48 horas e até 72 horas. Mas isso depende de cada caso, cada um tem a sua particularidade. Então você que acha que vai ficar banguelo, de maneira alguma, né? Lá na nossa clínica a gente está preparado, nós temos uma parceria muito bacana com o laboratório, que a gente consegue uma boa logística e consegue deixar o paciente bastante confortável nesse período até a gente concluir os dentes definitivos, ok? Um outro motivo que eu citei são os pacientes não acharem uma clínica da qual ele tenha credibilidade. Bom, a recomendação que eu coloco aqui é que você pesquise, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pesquisar. Se a gente for comprar um carro, a gente vai pesquisar com alguns colegas sobre aquele carro, se aquele carro realmente funciona bem, se ele tem uma boa mecânica, né? Se ele é econômico e várias outras coisas. Um profissional da área de saúde, a gente também quer uma indicação, a gente também quer saber se a clínica tem uma estrutura adequada para atendê-lo. Então, o que eu sugiro é você pesquisar, mas sobretudo pesquisar a formação e resultados de pacientes, de clientes que foram atendidos naquela clínica, fez o tratamento de implante e realmente conseguiu corresponder todas as expectativas, trouxe todos aqueles benefícios que o implante dentário consegue trazer. Então, são duas coisas que eu sugiro você pesquisar principalmente.
a formação do profissional, né? Um profissional devidamente habilitado é aquele que tem formação em tratamentos de implantes dentários, uma especialidade chamada implantodontia, né? E um cirurgião bucomaxilofacial, que é aquele que fez uma residência, né, a nível hospitalar e tem todos os recursos técnicos para poder preparar bem a tua cirurgia, ok? E as indicações, né, os resultados. Então, procure isso, mas não tenha medo de fazer essa consulta, tá certo? É importante demais. A gente lá na nossa clínica, a gente sempre fala com nossos pacientes que nossa consulta é sem compromisso, né? É um bate-papo, né? Eu gosto muito de tirar aquela máscara de doutor, né? Aquela máscara que a gente muitas vezes veste, né? Eu nem uso branco, né? Até porque o branco também já não está mais na moda, mas eu procuro ter um bate-papo com o meu cliente, olhar nos olhos dele, porque cada cliente cada paciente tem a sua particularidade. Tem paciente que é um pouco mais analítico, ele quer uma explicação mais técnica. Tem paciente que está ele é um pouco mais dramático, ele está sofrendo bastante. Há muitos anos ele vem carregando essa carga emocional de tristeza, de não poder mastigar bem, de não poder ter autoestima, de não poder sorrir. Então, esses pacientes a gente vai se adequando de acordo com o critério dele, de acordo com a necessidade dele. Então é muito importante a gente ter esse zelo com o nosso paciente, né? O paciente, ele é a figura mais importante que tem na nossa clínica. Ele é a razão de tudo. Então ele merece toda a atenção possível e a gente vai valorizar bastante. Independentemente se ele vai fazer ou não o tratamento, ele está passando por um drama, ele tem um problema que você, profissional, você, cirurgião dentista, você tem a obrigação, você fez um juramento, você fez uma faculdade para isso, para você atender ele da melhor forma possível. Eu costumo até dizer que uma consulta que leva em torno de 5 a 10 minutos, 15 minutos, não é uma consulta. Consulta, por exemplo, eu gasto em média 45 minutos, né? Alguns pacientes ficam até um pouco tristes ali na recepção, ficam meio que chateados, né? Mas isso aí é uma coisa que eu não negocio, não abro mão, porque todo cliente, todo paciente que eu atendo, eu dou a mesma atenção. Então a gente realmente tem que gastar tempo, tem que escutá-lo, tem que atendê-lo às suas necessidades em todos os sentidos. E a gente só consegue atender bem gastando tempo com o nosso cliente, ok? Então procure um profissional e procure uma clínica da qual você já recebeu uma indicação. Uns 2 conselhos que eu te dou, caso você ainda tenha receio de fazer uma consulta, ok, gente? Como eu coloquei no início também, alguns pacientes, eles muitas vezes não vão nem procurar o especialista em implantes, porque eles acham que é um tratamento que é muito caro, que não cabe no bolso dele, que eles não merecem. E assim, não existe nada na sua vida que você não mereça, tá? Você tem que trabalhar o seu merecimento. Merecer é você saber que você é uma boa pessoa, é saber que você é um bom pai, é um bom filho, que você lutou muito na vida para educar toda a sua família e que você está passando por um problema. A gente sabe que um problema de mastigação, um problema de dente, ele influencia não só na parte física, mas na parte emocional bastante. Ele vai repercutir, por exemplo, numa entrevista de emprego, ele vai repercutir no seu convívio conjugal, ele vai repercutir no seu convívio social com seus amigos, em todas as áreas da vida. Então, se você é uma pessoa que lutou muito na vida, uma pessoa que está no seu auge da sua idade, você é aquela pessoa, aquela mulher, aquele senhor que já tem ali seus 40 anos, 45, 50, 60 anos. Poxa, a expectativa de vida do brasileiro hoje em dia é em torno de 85, 90 anos. Então, se você tem 60 anos e acha que é um procedimento que não vale mais a pena você fazer, você está completamente enganado. Você vai viver mais 30, 40 anos, sei lá. Aí como é que você quer viver?
30 anos, 40 anos a mais? Você quer viver triste? Sem sorrir? Como é que você é feliz sem sorrir? E quando a gente sorri, o que é que aparece mais na nossa face? Os dentes, né? Então, você merece. E eu digo para vocês, o tratamento, ele já foi realmente, por exemplo, meus pais, que tiveram um drama muito grande com dentes, perderam dentes muito cedo, por volta dos 20 anos de idade, eles já tinham quase nem um dente na boca, né? Naquela época não tinha recurso, não tinha assistência, não tinha nem dentista direito, principalmente no interior, na zona rural, e esses pacientes, e meu pai, no caso, né, meu pai e minha mãe, eles passaram a vida toda usando prótese móvel, eles só foram usar implantes depois que eu me formei, né, e com toda a honra, né, não era mais do que a minha obrigação retribuir tudo que eles fizeram para mim, e foi uma grande satisfação da minha parte, né? Costumo dizer que são os meus maiores pacientes, meus pais. E há 8 anos eu fiz o tratamento deles e eles estão aí, felizes da vida. Nunca mais tiveram problema de dente. Nunca mais tiveram problema em poder ter confiabilidade de poder mastigar. Eles comem de tudo. Sentem melhor o gosto dos alimentos, muito melhor, porque não tem aquela prótese vedando o céu da boca. Ok? E eles fizeram o tratamento com 62 anos de idade. Meu pai, por exemplo, tem 2 válvulas no coração e uma mamária. Olha só, meu pai, eu operei meu pai. Fiz uma reabilitação completa na parte de cima. Tá? Então, já foi um tratamento que naquela época, realmente há 30 anos atrás, por aí, era um tratamento muito caro mesmo. Por quê? Porque só tinha uma linha de implantes, né? Só tinha uma empresa de implantes que fabricava os pinos. E aí eles colocavam o valor que eles queriam para jogar no mercado, e os dentistas tinham que comprar naquele valor e tinha que repassar ao paciente. Realmente um tratamento muito caro, mas hoje não. Hoje existem vários sistemas que possibilitam, através da livre concorrência, você poder utilizar implantes de altíssima procedência e no valor melhor, né? Existem formas de parcelamento, enfim. Hoje em dia eu posso garantir para vocês, pelo menos lá na nossa clínica, que condições de pagamento existem várias formas de parcelamento. Então, provavelmente eu acho que essa objeção da questão de custo não é tão relevante hoje em dia, ok? Então, procure uma clínica próxima de vocês, procure um especialista, né? Um especialista mesmo com formação em cirurgias de tratamento de implante e faça uma avaliação, certo? Qual é o malefício que você vai ter? Nenhum. Você vai obter informações de um especialista e você vai ver que é muito mais simples e muito mais tranquilo do que você possa imaginar. Ok, gente? Então vamos lá, vamos seguir com a nossa live. Deixa eu dar uma pescada aqui. Vamos lá. Existem ainda alguns mitos em relação ao tratamento de implantes, certo? Vou citar alguns aqui que possivelmente pode ser um mito seu, pode ser uma objeção sua, pode ser uma dúvida sua. Por exemplo, muitas pessoas que chegam na minha clínica perguntam: doutor, mas eu ouvi dizer que o implante pode sofrer rejeição, isso é verdade? Então posso dizer para vocês categoricamente que isso aí é mito, isso não é verdade. Procure no Google, sites de busca, nunca houve tanta facilidade de você ter acesso à informação com a internet. Realmente tem muita coisa que é fake, mas tem muita coisa que é verídica, né? Você pode pesquisar nos sites de confiança mesmo, na área de odontologia. Implante dentário não sofre rejeição. O implante, ele é um pino, um parafuso feito de titânio, que é um material 100% inerte. O que é inerte? Ele não reage com o corpo. O corpo não identifica como algo vivo que ele tenha que expulsá-lo, ok? Então, rejeição é coisa que você pode ficar tranquilo que não sofre. Então nenhum implante ele sofre perda? Pode sim sofrer uma perda. É muito difícil porque a taxa de sucesso dos implantes
é em torno de 98%. O que eu estou querendo dizer? Em cada 100 implantes que eu vou instalar, em média, eu posso perder 2. De 100, 98, sucesso absoluto, e 2 pode haver algum problema. E esses 2 que vão haver algum problema, não foi porque o corpo rejeitou. Foi por conta de algum problema no pós-cirúrgico. Talvez o paciente ele teve uma infecção, a imunidade dele estava baixa. E isso acabou causando uma reação inflamatória ao redor do pino. E aí realmente o implante ele não trava no osso. E isso pode levar a perda. E aí, se perdeu o implante? Acabou o tratamento? Não tem condições mais? Claro que tem. Vai lá, refaz e coloca outro. Só isso. Eu já tive perda de implante? Vamos lá, o doutor Diego aqui, vos fala aqui na live. Já tive perda de implante? Claro que já. Mas eu garanto para você que em mais de 12 anos de profissão, eu acho que não cabe nessas duas mãos a quantidade de implantes que eu perdi e que depois fui lá, reoperei e instalei novamente, né? No universo de centenas, dezenas de implantes que eu instalei, eu devo ter perdido ali uns 6, 8 implantes, não sei, muito pouco. E mesmo assim a gente consegue reabilitar o paciente, volta a operar ele sem problema algum, ok? Então, fique esperto que rejeição não ocorre, isso é mito. Alguns pacientes perguntam, poxa, se eu vou fazer o tratamento, se eu coloquei um implante, né? E eu tenho, porque, vamos recapitular, o que é um implante? O implante é o pino, o parafuso de titânio, é como se fosse a raiz do seu dente. E a coroa é o dente, é a parte que você está vendo, né? Então, primeiro a gente instala a raiz, que é o pinozinho que eu acabei de falar, e depois a gente vai colocar a coroa que vai ficar rosqueada nessa raiz artificial, que é o implante. As pessoas falam, poxa, mas o dente não fica artificial, não? Olha, com os recursos que tem hoje, com os materiais que tem hoje, como as porcelanas, a estética ela é muito, muito natural, certo? O seu dentista, né, se você, por exemplo, for na minha clínica, lá eu tenho uma casuística enorme e eu te mostro os casos antes e depois para ver como é que você fica. Eu até brinco com os pacientes, falo, qual é o dente aqui que é implantado, né? O paciente perdeu um dente, por exemplo, só um. Aí já está concluído o tratamento dele, tiro uma foto e pergunto pro paciente da minha consulta, qual é o dente implantado? Nenhum acerta, nenhum consegue acertar, porque é muito natural, tá entendendo? Então, o dente é artificial, mas a aparência é totalmente natural. Isso é uma coisa que é muito garantido, ok? Uma outra objeção aqui em relação ao tratamento de implante. Por exemplo, isso aqui é muito clássico nas consultas. Os pacientes perguntam, doutor, pronto, coloquei meus implantes, quer dizer que agora eu não preciso mais me preocupar com cárie, né? Se eu tiver uma higienizaçãozinha ruim, eu não vou ter problema nenhum, porque o dente é artificial, eu não vou ter cárie. Realmente você não vai ter cárie, mas você vai ter problema se você não higienizar. Bactéria gosta da mesma coisa que você, gosta de comida. Então, se você tem uma higiene bucal ruim, deixou resíduo de alimentos, né? O que acontece? As bactérias que normalmente já existem na nossa boca, elas vão se proliferar, vão vir outras bactérias oportunistas que podem causar alguns processos inflamatórios, como, por exemplo, doenças na gengiva. Realmente você não vai ter cárie no dente que está implantado, porque ele não é um órgão vivo. Mas lembre-se, você não tem só dente na boca, você tem uma gengiva, você tem uma língua, você tem bochecha, você tem um palato. Toda essa região ela precisa ser higienizada. Então, cuidado. Não é porque você tem um dente implantado que você não tem que ter uma higiene bucal criteriosa, ok? Os pacientes perguntam. Isso aí também é muito clássico, né? Então aqui, gente, eu estou aqui mexendo um pouco com vocês, né? Tentando aqui obter algumas perguntas que normalmente os pacientes perguntam, né? Me queixam, né? Nas consultas, e provavelmente deve ser a mesma de vocês. O tratamento tem que passar por uma cirurgia, e essa cirurgia ela dói muito. Eu ouvi dizer que dói. Bom, eu costumo até falar
que para você remover um dente, extrair um dente, é bem mais traumático, exige mais perícia do que, por exemplo, para você instalar um implante. O dente, quando você extrai, você tem que fazer uma pressão maior, tem um risco da raiz fraturar lá dentro. E o implante não, tem essa pressão, entendendo? É uma cirurgia, digamos assim, bem mais suave, bem mais sutil. Então, a grande maioria dos meus pacientes, por exemplo, que eu opero, no outro dia ele já está totalmente apto a trabalhar. Claro, com alguma moderação, com algumas orientações, principalmente em relação à higiene na região operada e à alimentação. Mas os pacientes estão totalmente aptos a trabalhar. Isso não é nenhum problema, tá? Então, eu nunca, mais de 10 anos de profissão, fazendo inúmeras cirurgias pequenas, cirurgias grandes, enxerto, eu nunca tive uma reclamação do paciente, por exemplo, com relação à dor. Eles podem, às vezes, reclamar um pouco da alimentação, que fica um pouquinho difícil para poder mastigar naqueles primeiros dias, com a higiene, que às vezes tem uma dificuldadezinha, tem um pontinho lá atrás que fica pegando. Bom, mas é basicamente isso. Então, é outro mito, né? Achar que é uma cirurgia altamente extensa, que pode provocar uma queixa de dor muito grande. Não, fique tranquilo, que isso aí também é muito garantido, principalmente se você está na mão de um bom cirurgião. E quando eu digo bom, não é só informação, é de experiência, né? Experiência de pelo menos 5 anos de operando. Isso é importante, essa curva de aprendizado, essa experiência, não tem livro nenhum, tá ok? Vamos seguir aqui com a nossa live. Bom, uma observação muito importante aqui, que também muito provavelmente, deve ser um questionamento de vocês. O tratamento de implante, ele serve para todas as pessoas? Tenho certeza que essa dúvida já surgiu aí na sua cabecinha. O tratamento de implante, gente, ele serve para todas as pessoas. Um jovem de 18 anos, um adulto de 30, 40 anos de idade, uma senhora de 60, 70, 80 anos, para qualquer paciente. Claro, que tenha com as condições de saúde normal. O que é normal? Um paciente que, por exemplo, ele tem uma diabetes totalmente descompensada. Esse paciente ele não está apto a fazer cirurgia de implante e cirurgia nenhuma. Ele tem que controlar a sua glicemia. Um paciente que, por exemplo, faz uso de anticoagulantes, pode fazer o tratamento? Pode, mas a gente vai ter que ter um feedback com o seu médico assistente para a gente poder realmente suspender esses anticoagulantes alguns dias antes e fazer o tratamento. Meu pai, por exemplo, é hemofílico. Hemofilia é uma discrasia sanguínea onde o paciente não coagula o sangue direito. Meu próprio pai, né? Se ele estiver aí na live aí, ele vai dar um alô. Então, a gente teve que ter um parecer do médico cardiologista dele. A gente suspendeu o anticoagulante dele 5 dias antes, fizemos a cirurgia dele, 5 dias depois ele voltou com o anticoagulante normal, sem problema algum. Então, assim, a única contraindicação, e se você faz parte desse nicho de paciente, que é muito difícil, mas se você faz parte, realmente você não vai poder fazer tratamento de implante, é um paciente que sofreu irradiação, né? Ele sofreu um tratamento para câncer na região de cabeça e pescoço. Ele teve que sofrer radiação, quimioterapia, radioterapia. Então, esse paciente, ele não pode fazer implante dentário e nenhum outro procedimento cirúrgico na cavidade oral. Só em último caso, seguindo protocolos médicos e com bastante risco de causar alguns problemas. Então, se você é um paciente que teve câncer nessa região, infelizmente, e fez radioterapia, principalmente se fez radioterapia, você realmente não vai poder fazer seu tratamento. Tá ok? Então, assim, são pouquíssimos casos que realmente está contraindicado.
Como eu disse, o índice de sucesso do tratamento de implante dentário é 98%, é muito alto. A cada 100 implantes, 2 perdem, 98 você tem sucesso. E os que perdem ainda é só reoperar e colocar de novo e não tem problema, ok? Então, se você tem algum problema de saúde, claro, a gente tem que fazer uma consulta, tem, em alguns casos, solicitar alguns exames mais específicos, mas isso não impossibilita você realizar seu tratamento de forma alguma, ok? Uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: primeiro, tudo que a gente for fazer na vida é porque a gente tomou uma decisão, né? É uma decisão que você tomou, né? Se você foi ali e comprou uma moto, você tomou uma decisão e comprou aquela moto. Na nossa cabeça mora uma coisa chamada sistema de avaliação, onde nós damos notas, nota 0, nota 10 ou nota mediana. Então, por exemplo, vocês que estão agora aqui nessa live, significa que vocês deram nota 10 para estar aqui e deram nota 0 para alguma outra atividade que muitas vezes não tem a menor perspectiva de futuro. Mas vocês já merecem uma salva de palmas só por vocês estarem aqui, porque significa que vocês tomaram uma decisão de obter informações, tá? E isso levar para algumas pessoas da sua família que está necessitando desse tratamento, ou você mesmo, ok? Então, quando eu digo que a gente toma uma decisão e na nossa cabeça tem sistema de avaliação, significa que você tem que eliminar uma ponte, ao ponto de você não ter que voltar mais atrás. E o que é isso? Por que eu estou falando isso? Porque é importante você participar de uma consulta. As pessoas muitas vezes ficam, principalmente nos dias de hoje, com acesso muito fácil à informação através da internet, vocês ficam pesquisando demais e deixam de fazer o principal, que é uma consulta com um especialista. Procura um especialista próximo, não precisa ser só eu não, tá certo? Você procura um especialista na área, faça uma consulta com ele, sem compromisso. Quando eu digo sem compromisso, eu tenho que fazer, se eu for lá fazer o tratamento, eu vou ser obrigado a fazer, o doutor vai querer que eu faça o tratamento? Não, de maneira alguma. Nós somos pagos, nós cirurgiões dentistas, somos pagos para resolver problemas de saúde bucal. Se você tem um problema, nós temos a obrigação de resolver esse problema para você, oferecendo o que há de melhor, tá? Uma coisa é você influenciar, outra coisa é você manipular. Influenciar é quando os dois ganham, certo? Eu ganho credibilidade, reputação, e você, do outro lado, ganha, e ganha muito mais, os benefícios. De a partir desse momento, você está com confiança em sorrir, de ter dentes fixos na boca, onde você não tem mais aquele drama, aquele desespero de falar e a prótese cair, da prótese quebrar, de você ter que ficar cortando alimentozinho, porque não consegue mastigar, porque machuca, porque dói, tem que ir ali no banheiro, tirar a prótese para poder higienizar. Tudo isso eu sei muito bem, eu não tenho uso prótese, mas como eu disse, meus pais usaram durante muito tempo. E eu participei disso tudo, tá entendendo? E eu vi o quanto é sofrível. E também para você resgatar a sua autoestima. Como eu disse, não tem como a gente ser feliz sem sorrir. Como é que você vai ser feliz sem sorrir? Eu estou falando aqui e estou sorrindo. Imagina eu estar feliz e aqui travando a boca. Isso não existe, é incongruente. Então, a gente consegue resgatar essa sua autoestima. Permita-se. Faça uma consulta. Como eu disse, pode ser comigo, pode ser com qualquer especialista que tenha uma boa formação, uma boa experiência. E permita-se ser feliz, viver com dignidade. Você merece isso, mas você tem que fazer por merecer. E fazer por merecer aqui é você tomar uma decisão. Uma decisão no qual você não volta atrás.
Doutor, por que você está falando tanto isso? Com tanta propriedade? Eu vou explicar por quê. Porque eu fui, um pouquinho lá no passado, um procrastinador. O que é uma pessoa procrastinadora? Uma pessoa procrastinadora é uma pessoa que fica empurrando com a barriga. Sabe? Tu tá ali se afogando, né? No rio. E um cara joga a boia pra você. E você não pega a boia. E ele tá falando, a boia tá aí do seu lado, cara. Pega a boia, sai daí. Tu vai se afogar, tu vai morrer. Não, eu vou conseguir aqui, eu vou conseguir. Agora não. Deixa aí. E o cara tá tentando te salvar. Jogou a boia pra você. E você não pega a boia. O que eu tô querendo aqui fazer nessa live é de jogar essa boia pra você. Para que você suba nessa boia. Para que você entenda que seu barquinho aí no oceano, ele pode estar virando para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. O vento é um só. Se tiver 10 barcos aí do lado de você, e só um barco chegar num continente maravilhoso, lembre-se, o vento foi o mesmo. Para ele e para você. Por que ele chegou nesse continente maravilhoso? Porque ele quis. Porque ele tomou uma decisão e não voltou atrás. E aí muitas vezes a gente não realiza os nossos sonhos que podem transformar nossa vida em todas as áreas, no sentido pessoal, conjugal, na sua saúde, em tudo, no seu trabalho. E a gente tinha tudo ali, mas a gente não se permitiu. Você tem que se permitir. Porque eu aqui, na qualidade de cirurgião dentista, certo? Para vocês que me conhecem em Horizonte, na nossa clínica, Dental Clinic, fica ali do lado do Banco do Brasil. Graças a Deus é uma clínica muito conhecida. Nem sempre foi assim. Chegamos lá há 8 ou 9 anos atrás e ninguém sabia quem era o Dr. Diego, ninguém sabia quem era a doutora Flávia, mas construímos uma família, digamos assim. Uma empresa familiar. E o que eu estou querendo dizer para vocês, não procrastinem o sonho de vocês, o direito de vocês realizar o sonho de vocês. Porque eu posso fazer tudo por vocês, menos a sua parte. Eu não posso causar uma mudança interna, eu posso causar uma mudança externa, com o meu ofício de ser cirurgião dentista, implantodontista, especialista. Isso eu posso causar, mudança externa. Mas a verdadeira mudança é uma mudança interna. Quem é que realiza isso aí? Bota a mãozinha no peito e diga assim, ó, sou eu. Sou eu que tenho essa autorresponsabilidade. Não é ninguém, sou eu. Então vai lá e toma uma atitude. Não faça como eu, há uns 10 anos atrás. Eu tinha um problema, você tá vendo que eu não tô usando óculos. E nem tô usando lente de contato. Mas eu sou míope, eu era míope. Tinha mais de 5 graus de miopia em cada olho. Com 2 metros aqui de distância, eu já não enxergava quase nada, tudo embaçado. E eu fiquei usando óculos. E eu abusava de óculos. E aí depois eu fui para lente de contato. Usei, sei lá, 5, 6 anos. Até que um dia... E aí eu ficava vendo que tinha uma cirurgia... Eu tinha uma cirurgia a laser que era feita de uma forma muito tranquila. É que depois dessa cirurgia, no outro dia, na mesma hora, eu já saía enxergando. E não precisava mais de óculos, de lente, de nada. E eu falava, um dia eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Não, ano que vem eu vou fazer. Não, daqui 2 anos eu vou fazer. E nessa brincadeira eu fui procrastinando. 10 anos eu fiquei adiando essa minha cirurgia aqui. 10 longos anos. Eu só resolvi fazer quando eu desenvolvi uma síndrome alérgica que a lente de contato já não servia mais. Eu colocava qualquer lente de contato e o meu olho ardia. Começava a doer. E aí sim, eu tomei uma atitude. E aí quando eu fiz a cirurgia, no mesmo dia eu saí enxergando, não senti nada, um negócio assim impressionante. E eu parei, pensei, fiquei divagando comigo mesmo, fazendo uma reflexão. Meu Deus, por que eu não tomei essa atitude há 10 anos atrás? Seriam 10 anos vivendo muito melhor.
com muito mais benefício, desfrutando de uma qualidade de vida infinitamente melhor, porque quem usa lente de contato sabe, você sai para um canto, quando chega aquela preguiça de tirar a lente, às vezes dorme com ela, irrita, dói, arde, tem que ficar tirando, colocando risco de contaminar o olho e tantas outras coisas. E eu fiz isso porque procrastinei, empurrei com a minha barriguinha. Talvez você seja essa pessoa que está empurrando com a barriga. E o teu barquinho está virando para um lado para o outro, lá naquele marzão lindo. Só que às vezes ele tem umas ondas maiores. E o vento é um só. E aí você fica virando com o seu barquinho. E você quer chegar nesse continente maravilhoso. Só que você tem que fazer por merecer. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que apertar o botão de vou fazer. Vai lá e faz a sua consulta. Não faz como eu fiz. E passei 10 anos sem desfrutar de uma qualidade de vida muito melhor. Quem é míope, quem usa óculos, quem usa lente sabe do que eu estou falando. Então você que está aí tantos anos usando essa prótese móvel, faça isso não. Pode ser que hoje, nessa live, seja a grande oportunidade de você realizar seu sonho. Eu queria dizer que nossa live está chegando ao fim. Eu queria dizer que a nossa clínica, para quem não conhece, ela fica no município de Horizonte. Chama-se Dental Clean. Ela fica do lado do Banco do Brasil, bem no centro de Horizonte, certo? Nós somos uma clínica totalmente especializada, né? Atuamos na área de implante dentário há mais de 12 anos. Utilizamos os melhores implantes do mercado. Eu convido a vocês que estão agora aqui, quem tiver interesse de fato, deixar o seu contato aqui embaixo, algum canto aqui embaixo, você deixa o seu contato para que a minha equipe possa entrar em contato com você e agendar uma consulta. Uma consulta sem compromisso algum, apenas para eu te conhecer e saber como está a sua condição de saúde bucal e te passar um plano de tratamento. E aí você decide. O que você vai perder? Não vai perder nada. Se você não quiser fazer o tratamento, por algum motivo ou outro, não tem problema. Fica amizade. Mas assim como eu devolvi o ânimo dos meus pais de viver melhor, de desfrutar muito mais de uma qualidade de vida, de sorrir, de mastigar, de tudo isso que eu acabei de falar há pouco tempo atrás, eu acho que eu tenho a missão de levar isso para muito mais pessoas. Então, deixe seu contato aqui, que a minha equipe vai entrar em contato com você, ok? E eu vou ter o maior prazer em apertar sua mão e de dar um abraço e quem sabe realizar o seu tratamento e dizer, tá vendo? Aquela live foi o início de tudo, o início da realização do seu sonho, ok? Eu vi agora que o nosso querido Chico Neto, olha aqui, rapaz, que bacana, Dona Josefa, Dona Joana, Chico Neto, eu operei ele recentemente, paciente muito querido, muito cooperativo e logo, essa semana aí, ele já vai estar com os dentes fixos dele instalado e com certeza vai ter uma vida muito, muito melhor. Viu, seu Chico Neto? Tô te vendo aqui, meu amigo. Que bom que você apareceu aqui. Saudações. Nosso radialista, né? Aqui de Pacajus. Uma pessoa muito, muito, muito gente boa, muito espiritual. Então, gente, eu vou encerrando a nossa live de hoje. Nós estamos fazendo uma sequência de 3 lives, tá? Essa foi a nossa primeira, onde a gente falou muito dessas questões de medos, de motivos pelo fato de você ainda não ter realizado seu tratamento de implante. Amanhã a gente tem um tema muito bacana, tá bom? É um tema que a gente vai falar sobre carga imediata. A carga imediata é quando a gente realiza um implante e já no ato já vai fazendo a moldagem para fazer instalar os dentes dele. Então, e tantas outras coisas que a gente vai estar falando também, viu? Um assunto bastante bacana.
Vou me despedindo por aqui. Se você não precisa desse tratamento, indica para alguma pessoa, marca essa aqui na live, tá? Em algum canto também aqui nessa live tem o nosso WhatsApp, tá bom? Vocês podem estar anotando, mas deixe seus comentários, porque a minha equipe ela entra em contato com vocês e bate um papo e agenda sua consulta por um dia, por um horário que você assim desejar, ok? Fiquem com Deus e viva com paixão. Forte abraço!